episódio 1, o chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro, Josival Pereira Costa, afirma abertamente que, em todos os anos que trabalhou na polícia, constatou que os presídios brasileiros não ajudam em nada para trazer de volta o cidadão à sociedade. E pensa que, com a pena de morte, além de reduzir as lotações das prisões brasileiras, podem servir como exemplo para os outros bandidos que queiram cometer os mesmos crimes. Bom, com a palavra, o primeiro debatedor do grupo, preto branco, terceiro A, Gabriel. A pena de morte no Brasil não é amparada por lei. Isso seria um ato inconstitucional. Vai contra a nossa lei. Em 1946, houve uma conferência onde no artigo 121, segundo parágrafo, incisivos 1, 2, 3, 4 e 5, foi claramente a pena de morte. A pena capital não deve ser considerada para o nosso país. É um princípio moral e cultural e amparado por lei. Isso chama-se argumento de evidência e também de princípio, que não pode ser contestado. Eles também utilizaram um argumento muito forte, que é o argumento de autoridade, citaram autoridades no assunto. Vejam que as duas equipes não é à toa que estão em primeiro e segundo lugar. Elas estudaram e estão bem embasadas no que elas estão fazendo. Certo? Elas não estão aqui brincando. Elas estão aqui para realmente ganhar. Segundo debatedor. Na França, houve três assassinatos. Se quiser puxar a perna e ficar de pé, você dá Na França, houve dois assassinatos. Por causa de apenas 2 homicídios, foi legalizada a pena de morte na França. E no Brasil, as centenas de homicídios ainda não foi legalizado. Isso é um tapa na cara da sociedade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em seu artigo 1º, afirma que todo cidadão é igual perante a lei. O fato de uma pessoa cometer um crime hediondo não faz menos cidadão nem que perca seus direitos, inclusive o direito fundamental da vida. Maria, terceira debatedora, você acha que sim, que a pena de morte tem que existir no Brasil. Por quê? Muitos que são contra a pena de morte dizem que a pena de morte só atingiria os pobres, negros e com estatura baixa, tem pouca financeira. Eu digo que ele ia atingir as pessoas que têm perversidade e desgosto à vida alheia. Nada justifica um crime hediondo. E esses monstros que negam a humanidade de suas vítimas, a gente não deve continuar tratando com respeito eles como humanos. Vamos lá, terceira debatedora. Letícia, vamos lá. Bom dia. Você causa uma situação de assassinato, de algo que venha trazer que ele tenha que pagar por uma coisa que ele fez, mas não justifica que ele tenha que ser morto. Afinal, ninguém tem que tirar a morte de ninguém. Só Deus, como a moça mesmo ali disse. Se a pessoa cometer um ato que seja pecaminoso, que seja horrendo aos olhos de quem vê, que nem todo mundo pensa da mesma forma que você pensa ou que outras pessoas pensam, tem várias formas de ser penalizado sem ser com a morte. Porque morrer é muito fácil. Morrer não dói. Morreu, já era. Agora você pagar por o que você fez na cadeia ou sofrendo mentalmente é muito pior. Gostaria de citar o
A tua piscina está cheia de ratos. Tuas ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Casos. Aí vocês me perguntam, o que isso tem a ver com o tema debatido? Respondo. A tua piscina está cheia de ratos. Ou seja, tem muito ladrão, matador, solto nas ruas, ou então presos numa cadeia superlotada, vivendo às nossas custas. Ou seja, a custa da sociedade, de que ele mesmo matou, de que ele mesmo estrupou. Continuando. Tuas ideias não correspondem aos fatos, ou seja, as leis que nós temos hoje não correspondem à realidade que a gente vive. Por quê? Hoje, um cara comete um homicídio triplamente qualificado, pega mais de 30 anos de cadeia, com um pouco mais de 8 anos, ele tendo um bom comportamento, ele tem direito à liberdade condicional. O tempo não para. Isso quer dizer que a sociedade evoluiu, o crime evoluiu. Antigamente, um assaltante usava um revólver calibre 38. Hoje, um traficante usa um AK-47, um fuzil R-15. Para ter uma ideia, no complexo do Alemão, na invasão em 2011, novembro de 2011, foi apreendida uma bazuca. Exatamente. O Bob apreendeu a bazuca dentro da favela. Isso não pode. Para acompanhar a evolução do crime, temos que mudar as nossas leis, sim. Tem que ter pena de morte, sim. Pois assim a gente consegue inibir o desenvolvimento do crime. E se a sociedade evolui, o crime evolui, a sociedade também tem que evoluir. A justiça tem que evoluir também. Porque o tempo não para. Não deve ter pena de morte, como vocês dizem. Vai, gente! Vai, bicho! Vai, gente! Pessoal, vamos ouvir agora o debatedor. Vamos lá. Vai, Zé do crime! Primeiro, não tem como ter a lei da pena de morte no Brasil porque está na Carta Magna do nosso país, certo? Você acha que o estuprador vai sofrer uma injeção e ele morrer ou lá dentro da cadeia? Onde ele vai ter que pagar pelos crimes que ele cometeu? No Brasil, no tempo colonial, existia a pena de morte. O que você me diz de um revolucionário Tiradentes que foi morto, que queria mudar o Brasil para melhor? Zumbi do Palmares, queria libertar os negros. Então... Aí eu vou fazer uma pergunta pra você. Você tem irmão? Não. Olha então pra terra. Que isso, professor? Então, você tem um irmão. Ele tá voltando do trabalho e acontece um crime. Um assaltante mata a vítima. Ele tá vestido igualmente a ele. Ele vai preso no lugar do cara que cometeu o crime e se tiver essa pena de morte, ele vai ser condenado a ela. Ou seja, é uma pena irreversível. Uma vida vale mais que a outra? Não vale. E o único que pode tirar a vida é Deus. Então, pessoal, aqui ó, no grupo do Quer Saber, pode todo mundo se manifestar, ou um ou outro, refutando. Eu gostaria de refutar o Gabriel, porque ele diz que não pode ter pena de morte no Brasil, de acordo com a lei. Só que essa lei tem uma exceção. Nela diz que salva em caso de guerra. E eu pergunto, a gente não vive uma guerra aqui? Quantas pessoas morrem por dia aqui? Não. Na nossa sociedade? No Brasil, morrem mais pessoas por ano do que em muitos países que tem guerra civil ultimamente. Então, eu te pergunto, isso não é guerra? A gente não tem que punir com pena de morte? Por
o homicídio. Pois, a partir do momento que eu dou a punição da morte, eu matei uma pessoa e eu vou ser punido com morte, os juízes, as pessoas que estão julgando, estão cometendo homicídio. Isso se tornaria um ciclo vicioso. Pessoas seriam penalizadas de morte por morte de outras. E essas que causaram a penalização, Tiago, já que você disse que isso seria a solução, como seria a solução dos juízes que julgaram? Eles optaram pela morte do delinquente, a morte do réu, estando errado, condenando ao homicídio, causando o homicídio do outro. Isso é correto? Na minha opinião, não é. Vocês têm direito de refutar um argumento dos oponentes. O primeiro argumento, ele citou que a superlotação dos presídios e a pena de morte como solução. Mas isso seria um passo, a pena de morte para solucionar a superlotação dos presídios seria um passo para solucionar outros tipos de superlotação, como de hospitais, de escolas. Seria certo a pena de morte para o meio terminal, para evitar a superlotação dos hospitais? Ou eliminar pessoas consideradas improdutivas em empresas públicas? Então, por exemplo, os hospitais também estão superlotados como os presídios. Então vai ter pena de morte também nos hospitais, porque ele é na superlotação dos presídios e assim por diante. O problema é que nos hospitais salvam vidas. As pessoas lá não cometeram crimes para merecer o que os idiotas que estupraram, mataram, torturaram, merecem. Os hospitais salvam vidas, diferente deles. E os idiotas dos hospitais que cometem equívocos? O que você pensa desses dois? Os idiotas que cometem equívocos nos hospitais? São erros médicos, entendeu? E outra, se eles cometem erros, é por causa da porcaria de governo que nós temos hoje que não investe nada. O governo poderia investir na pena de morte. Isso sim, já é o primeiro passo, pelo menos, para alguma coisa no Brasil ter lei, pelo menos. Se não tem hospital, se não tem escolas, pelo menos uma punição decente deve ter, pelo menos isso. Muito bem, pessoal. Agora eu, de novo aqui, para ver se vocês querem refutar, depois para vocês e aí vai para a plateia. E aí? Vocês querem refutar mais algum argumento? É a última vez para refutar. A adversária do outro grupo disse que a morte não seria punição, e sim a cadeia. Mas que tipo de punição a cadeia traz? A gente que alimenta eles, a gente que paga a comida deles com nossos impostos, a gente que veste eles. Lá não tem nenhuma punição, a morte seria uma punição. Creio que você nunca foi presa, correto? Então assim, quem investiga, quem procura ver como acontece lá dentro, nem todos passam porque as pessoas pobres passam. Infelizmente temos um preconceito que quem é médico, é advogado, fica numa cadeia sozinha, com televisão e tudo mais. Agora, quem cometeu pecado, erro, praticou algo que é imperdoável, comete sim, não só dentro da cadeia, como vários tipos de torturas, como estupro, como um homem pega um homem, como uma mulher pega a mulher, como mentalmente vai ficar totalmente louco das ideias. Então, assim, existem várias formas de a gente ser penalizado
com a morte. Várias formas. Depende do que você fez. Você vai receber tudo aquilo que você plantou. E o que você plantou, você vai colher. Terceiro lado agora vai refutar algum argumento que eles fizeram. Não quer? Vai, pastor. Refutar. Voltando à questão do homicídio, triplamente qualificado. Uma vida pode ser tirada em detrimento de outra? Quanto vale uma vida comparado a um homicida, a um assassino? O assassino matou, está errado perante a lei. Matá-lo não vai mudar, não vai trazer a vítima de volta, de maneira nenhuma. Como disse meu companheiro de grupo, é uma punição irreversível, completamente. Morreriam muitos inocentes que não voltariam a viver. Erros que, como vocês compararam com os países de fora, que acontecem. Vários foram penalizados que, após a discussão do caso, foi descoberto que eram inocentes. E aí, quando que eles vão voltar? Vocês respondem a explicação? Nada é completamente seguro. Se fosse por ter medo de morte de inocentes, não teria aviões, não teria carros, não teria trens. Porque em tudo acontece acidentes e inocentes morrem. Porém, mas você mesmo disse que cometem acidentes. Pessoal, agora as equipes têm 2 minutos para formular uma pergunta diretamente, certo? E aí, depois desses 2 minutos, nós vamos responder algo para a plateia, certo? Vamos lá, eles já estão formulando aí.